a mais um podcast e eu quero trazer muitos temas integrativos. Sim, porque hoje a gente tem que entender o ser humano como um todo, tentar cuidar como um todo. E eu tô aqui com a Ana Paula, que vai me ajudar, né, a reforçar, né, essa possibilidade que a gente tem hoje. E é muito legal porque você vem da fisioterapia, sim, eu venho da medicina, sim, e a gente acaba se encontrando, sim, né, entrando em sintonia, né, com esse olhar. E aí eu acho que seria bem interessante como que vem sendo a sua trajetória, sim, nesse processo. Então, você fez a fisioterapia tradicional, sim, depois eu sei que você fez a microfisioterapia, e agora eu já me perdi tudo que você fez. Então, acho que seria interessante. Sim. Como que você está buscando cada vez mais alguma outra técnica? O que vai acontecendo para você integrar mesmo, sim, né? Conta pra gente. Eu sou formada na Físio há 30 anos, né? E aí, há uns 20 anos atrás, eu sentia que faltava algo para tratar o paciente como um todo. E aí, eu fiz algumas formações, fiz a formação de microfisioterapia com os franceses, né? Que é uma técnica super interessante, que é baseada na embriologia, na física quântica. E também tinha uma formação em terapia floral. E faltava mais alguma coisa. E aí eu fui para psicologia mesmo, né? Daí eu fiz após em psicologia transpessoal. E aí eu fui trazendo as ferramentas para tratar esse paciente como um todo. Porque, não por partes, né? Sim. Porque a gente acaba fragmentando e sempre tratando todas as áreas da nossa vida, né? Então, a área mental, emocional, a área espiritual e a área física. Então, eu acho que se a gente não olha o todo, a gente não consegue ter o resultado. Não consegue, né, equilibrar, sim, né? A gente não consegue pôr esse corpo em harmonia, sim, vamos dizer assim, né? Porque não é o corpo, a pessoa em harmonia, sim, né? Então, mas, por exemplo, quais foram as ferramentas que você foi trazendo, que você foi se despertando? Eu trabalho com a microfisioterapia, depois eu fiz uma formação com um belga de leitura biológica, que é ligado à nova medicina germânica. Aí eu fiz a cinesiologia holística com uma fisioterapeuta espanhola. Aí eu fiz a formação em hipnose clínica, então também acrescento fiz em coaching, porque às vezes a gente trabalha com a pessoa do corporativo, então você tem que ter uma linguagem que você acessa também esse tipo de paciente. E trouxe essas ferramentas, né? Então, quando eu faço a anamnese, eu já sei mais ou menos para onde eu vou. E hoje eu acho, assim, Marília, que a maior doença do mundo é a saúde mental, sim, né? Então, quando a gente tem uma saúde mental, a gente consegue ir para uma academia, a gente consegue ler um livro. Se a gente está desequilibrado emocionalmente e mentalmente, dificilmente a gente vai conseguir tocar as outras áreas da nossa vida, né? Sem dúvida. Então, eu vejo que temos que investir na saúde mental hoje. O que eu vejo assim, todas as áreas são importantes e realmente vamos dizer que a parte mental e emocional hoje tem um papel importante porque a gente tem muita demanda, sim, né? Muita informação, a gente tem, as coisas são muito rápidas e às vezes a nossa mente não se ajusta, são muitos desafios que acabam interferindo na parte emocional também. Mas o que eu penso e o que eu acho que é um diferencial de quem tem uma visão integrativa é que você pode ver por onde esse paciente está aberto, né? Porque às vezes, sem dúvida, a questão dele é mental ou emocional, mas ele não está aberto, né? Para começar por esse canal. E como está tudo interligado, a gente pode, através dessas outras técnicas, de vários recursos que a gente tem, ver onde tem uma portinha aberta, porque a gente, no final, quer olhar ele por inteiro. Com certeza. Mas eu acho que
O nosso desafio nessa abordagem mais integrativa é ver onde existe essa porta aberta, não necessariamente ficar focado na onde ele precisa mais, porque às vezes pode ser que a gente também tenha alguma ali, uma resistência, vamos dizer assim. Você está me dizendo, eu estou tendo um insight no sentido de que quando o paciente chega, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, quando eu vou para uma terapia floral, porque sempre o floral ele entra qualquer cuidado. Por quê? Porque eu testo esses florais através da cinesiologia. Então, não passa pelo mental dele, não passa pelo meu mental, e sim pelo aquele corpo está necessitando naquele momento. E aí, quando a gente vai conversar sobre aqueles florais que aquele corpo pediu, o paciente falou, nossa, você descreveu exatamente o que eu estou vivendo. Então, é muito interessante, e o quanto é rico, e é uma técnica tão simples, mas tão profunda, né? Quando o Dr. Bach, no final do século, abandonou tudo, ele era infectologista, ele era cientista, ele abandonou o hospital, abandonou tudo para desenvolver um sistema que trabalhasse a saúde. Porque ele cansou de trabalhar com a doença, né? Exatamente. E aí a gente tem essa ferramenta que é maravilhosa e é simples e que tem resultados maravilhosos, né? Não, e que auxilia a pessoa, porque eu já passei pela experiência. Então, realmente, quando você entende o que aquele floral está trabalhando, aquilo que o seu corpo está pedindo, aquilo também acaba auxiliando nessa sua compreensão e nesse... Você traz consciente, né? Isso, traz para o consciente e na sua transformação, né? Então, eu gosto muito dessa ferramenta, os florais, mas eu gostei e eu queria que você falasse um pouco dessa nova medicina germânica, que eu já ouvi falar, mas eu não tenho nenhuma vivência. Me conta um pouco sobre essa ferramenta. Quem desenvolveu ela foi um alemão, né? Dr. Hammer. Ele vivenciou um evento na vida dele, ele era oncologista, ele vivenciou um evento na vida dele, e ele e a esposa tiveram a mesma doença na mesma época. E aí ele ficou intrigado e ele começou a investigar. Eles tinham perdido um filho, e ele teve um câncer no mesmo órgão que a esposa. E aí ele começou a fazer mapeamentos cerebrais e começou a ver que cicatrizes... Ele era médico também? Oncologista. Havia cicatrizes no cérebro. Então, a pessoa tinha um conflito, gerava um sintoma. Então, a gente trabalha muito em cima do sintoma que o paciente traz, trazendo o conflito que há por trás. Muitas vezes você dá a informação do conflito para o paciente, e muitas vezes porque através, como é que você faz a abordagem? Como é que você identifica? Quando o paciente... Bom, ele traz o sintoma. E como você relaciona o sintoma com o conflito? Porque existe já vamos dizer... Um estudo que ele desenvolveu, né? Uma linha, né? Então, você vai relacionando e você vai trazendo... Né? Então, você dá para datar alguma coisa, então você data, que daí eu associo com a microfisioterapia. Aí você data e você pergunta para o paciente, aconteceu alguma coisa ligado a isso? E aí ele fala, não, realmente aconteceu isso, e aí a gente vai ressignificando isso. E aí entra a psicologia, entra o coach. Você ressignifica, você transforma, né? Você desidentifica, ressignifica, transforma e coloca uma outra condição, e muitas vezes o paciente sai sem o sintoma ou melhorado, com o sintoma melhorado. Mas isso assim não é um milagre, óbvio. Mas é o próprio paciente que consegue se autoconhecer e de trazer uma outra consciência para esse conflito, e com isso o corpo não necessita fazer um sintoma mais. Né? Então, é uma técnica linda também, que funciona maravilhosamente. Como que você chamou ela toda? No Brasil, quem trouxe essa foi o Dr. Salgado, que trouxe essa técnica através de um belga, que chama, no Brasil ela chama leitura biológica. Leitura biológica. É isso que eu achei interessante. Por que leitura biológica? Porque você vai fazer uma leitura daquele sintoma. Interessante. Entendeu? Você vai fazer porque assim, biologicamente o seu corpo faz um sintoma para resolver aquele conflito.
entendeu? É então, um olhar sobre os sintomas. É fantástico. Isso é muito interessante, às vezes, a gente associar com a medicina convencional, porque aí a gente tem o diagnóstico físico, né, dos exames, mas aí a gente pode ir mais assim, profundamente, né, identificar o conflito. Sim. É bem interessante poder associar bem legal. essa visão. Eu não conhecia, então isso que é muito bom. A gente tem muito hoje abrir ferramentas, né, para cuidar da saúde. Então, assim, eu, apesar de vir da prática convencional, como você, eu também venho trilhando, incorporando várias ferramentas. Muitas eu não consigo trabalhar diretamente, mas conheço para poder indicar. Né, eu tenho essa capacidade e a preocupação. Então, por isso que quando esse trabalho de estar trazendo pessoas, é um aprendizado para mim também. Não é só compartilhar para as pessoas se inspirarem, mas até para mim, eu sempre estou aqui aprendendo. Eu tenho bastante médicos que, às vezes, pela medicina convencional, não conseguem ter êxito na melhora, que me enviam os pacientes que é uma alternativa para ter uma saúde melhor, para ajudar. Entra como complemento. Sim, a gente não vai excluir. E a partir do momento também, eu acho que até como profissional médico, a gente não tem que ter receio, porque mesmo que ele vá com você com a medicação, a partir do momento que você complementa, automaticamente 100%. Essa medicação vai poder ser retirada. Né? E é uma questão do médico. Daí, né? Sim. Não me diz respeito em relação que os pacientes falam, eu tomo antidepressivo, pode tomar floral. Pelo contrário, deve. Porque vai ajudar, né? Então, nenhum não anula o outro, né? Exatamente. Acrescenta, né? Eu acho que isso veio uma evolução que ajudou muito, porque houve um momento que se tentou colocar como medicina alternativa. Sim. E é isso que não foi positivo, porque realmente existem alguns pacientes ou problemas que precisam ainda de uma medicação, né? Ou caso, às vezes, dependendo de uma depressão, e ainda bem que tem. Mas você pode, sim, complementar. Então, vem a ideia da medicina complementar. Sim. Mas hoje, a gente está considerando como melhor nomenclatura a medicina integrativa. Que muitas pessoas achavam que também medicina integrativa seria você poder trazer outros recursos. Não. Medicina integrativa, ela vem trazer promoção de saúde, prevenção e complementar quer dizer, juntar todos esses arsenais terapêuticos, né? E começar a olhar esse paciente como um todo. Agora, você ainda, dentre as ferramentas, você me citou outras. Quais que você tem? Então, a gente já viu a microfisioterapia como aliás, eu amo, mas a gente já fez um podcast, já tivemos uma colega e eu gosto muito dessa prática. Você me colocou agora eu vou guardar leitura biológica, achei muito bacana essa. Aí você me colocou aromaterapia e hipnose, eu trabalho. A hipnose. Vamos falar um pouquinho da hipnose. A hipnose acho que é uma muito interessante, né? É uma hipnose clínica, porque a gente pensa em hipnose, a pessoa comendo cebola achando que é maçã. Então, essa é uma hipnose de palco, né? A hipnose que veio para mim, né, é uma hipnose que veio por um curso de fiz várias formações com uma psiquiatra, então é mais essa questão clínica. Então o paciente fica consciente o tempo todo, ele não fica inconsciente, e você vai trocando esses mindsets dessa mente. Então, eu trabalho com fobias. Então, pessoas que têm medo de, por exemplo, uma paciente que tinha morrido de medo de borboleta, mas não era um medo, era um pânico, um pavor. Então, hoje, ela fica num ambiente que está a borboleta e ela não tem mais esse pânico. Então, ou mesmo a questão de distúrbios alimentares, né? A gente pode estar fazendo mudando, tem até algumas técnicas dentro da hipnose, da gente colocar um balão intragástrico nesse paciente, que não é real,
né? Tá. E ele diminui a você comida. simular. Sim, porque daí você aproveita que ele está num estado de consciência diferente e você vai dar comando para essa mente. É como se ele tivesse, e aí ele não precisa ter necessidade de comer tanto. Então, eu já fiz a gente tem muitos resultados nessa área do pânico, essa área de problemas de relacionamento, problemas que, por exemplo, a pessoa teve um trauma de agressão, né, física, num relacionamento, não consegue mais se relacionar com ninguém. Então, você vai trabalhando nesse sentido com a técnica da hipnose, que tem resultados fantásticos também. E qual outras técnicas que você também tem aplicado? Sim, tem mais alguma que a gente eu trago a psicologia transpessoal, né? Muito, né? Porque a gente tem muitas vivências e muitos comandos dentro da psicologia transpessoal, mesmo a arte-terapia, eu ponho um pouco da arte também lá no meu espaço, né? Que a gente até pode falar do Espaço Alma. Boa ideia. Lá no Espaço Alma, a gente tem a arte-terapeuta, que é a Miriam, e ela é impressionante, e ela trabalha muito com o crochê. Eu gosto muito da arte-terapia. E é impressionante. Olha, pacientes meus que passaram perdas, né? Perdas de filhos, tal, que luto e que não saía do luto. 2, 3 horas na arte-terapia, o paciente, você fala, nossa, que lindo. Porque a gente tem essa coisa de, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque a gente também é limitado dentro... Foi aquilo que você falou. O paciente, às vezes, não está preparado para aquela técnica, mas ele está para outra. Sim, a gente tem né? E, às vezes, num segundinho, o paciente já transforma, já transmuta, né? Então, a arte-terapia, ela entra muito no meu set terapêutico também, né? Que aí eu trabalho um pouco com mandalas. Então, tudo depende do que o paciente está trazendo. Então, muitas vezes ele vem, paciente, esses dias eu atendi uma paciente, eu vim fazer microfisioterapia, mas ela estava totalmente descompensada, totalmente, muito descompensada. E aí eu falei, não, nós vamos trabalhar uma outra coisa primeiro, para eu compensar você, para a gente abrir essa caixinha de Pandora e tirar as coisas de dentro, porque se eu tiro agora, você não vai saber lidar, né? Então, esse jogo de cintura que essas técnicas integrativas dão pra gente é fantástico. Não, olha, realmente a gente tem que trazer à tona esse novo olhar, essas novas possibilidades. E eu fiquei muito feliz de ter você aqui, inclusive para poder falar que existe esse espaço, né, com esse olhar, com outros profissionais, né? Cada vez mais eu tô me deparando com um universo imenso que eu quero poder assim despertar e estimular, porque as pessoas se abram e experimentem esses outros recursos. Esse espaço que eu comecei agora em setembro, né, que eu já tinha uma outra clínica e agora eu abri esse espaço terapêutico. É muito interessante porque lá a gente tem yoga, tem meditação, tem a constelação familiar, tem o tarô sistêmico, tem como eu disse, a arte-terapia, essas técnicas, elas trazem maravilhas para os pacientes, né? Ótimo, então acho que vai ter muita gente para trazer de lá. E com certeza a gente vai ter que fazer outros podcasts, né? Mas muito obrigada e fico assim feliz de poder estar aqui e conhecer um pouquinho mais a sua trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marília. Obrigada mesmo.